vou te dar uma fórmula e coloca essa fórmula na sua cabeça e daqui para o resto da sua vida você vai aplicar essa fórmula que ela é infalível, né? Valor V é igual receita menos despesa mais intangíveis. A transformação do setor de metalurgia está avançando rapidamente, impulsionada por novas tecnologias, sustentabilidade e a necessidade de investimentos estratégicos. No episódio de hoje, vamos entender um pouco como grandes empresas do setor estão lidando com estes desafios e oportunidades. Nosso convidado é VP de Transformação e Negócios, com mais de 25 anos de experiência e atuação em empresas de destaque no mercado internacional. Tá pronto para começar? Eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Veron Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Veron Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Veron, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Eu sou Bruno Amaral e, em conjunto com meu amigo, parceiro e co-host Gustavo Roberti. Fala, Gustavão. Eu sou Gustavo Roberti. É bullying isso, hein? É bullying. Legal. A Pri, vou falar aqui, a Pri deu sempre, ó, Bruno, sempre vou começar falando teu nome, boa, gesticula. Tá boa. Agora, na mesa com a gente... Tem novidade. Tem novidade. Quem tá com a gente aqui? Opa. Balançando a mesa. Isso aí. Seja muito bem-vindo, Lucas. Que bom estar aqui com você, meu amigo. Obrigado. E com medo do balançando a mesa. Tô nervoso? Será que a pena tá eu senti que uma... né, parecendo que tem... Não sei se a gente tá fora do Brasil, mas tem um pouco de terremoto aqui, viu, pessoal? Brincadeira. Mas que honra ter você conosco, cara. Obrigado e participar também. Mais uma vez, muito conteúdo. Lucas, né, como diretor da unidade de metais na Veron Partners, né? Obrigado aí pela presença, meu amigo. Eu que agradeço. É uma honra, né? A gente até então gravamos alguns treinamentos para o Veron Institute, né? E já tivemos algum contato com a Câmara, mas tô vendo que vocês dois estão já profissionais nesse ramo de gravação. Melhorando a cada dia. De vez em quando, cara. De vez em quando as pegadinhas tipo essa aqui. O Bruno tomou um susto. Bruno toma um susto, mas o negócio vai fazer isso com ele também, não vamos? Vamos. Deixa que no final tem pegadinha para ele também. Não, tá tudo certo. Vamos apresentar o nosso convidado também. Ponte Aérea. Calma. Está onde? Calma que tem coisas importantes pra gente falar antes de começar. Tá vendo? Você bagunçou o coreto todo, vai falar aqui. Eu fiquei até perdi aqui. Mas vamos lá. Tamo aonde? Não, antes de falar tamo aonde, a 7ª temporada é o quê? A transformação pela colaboração. Isso. Então nós estamos colaborando aqui, colaborando junto. O Lucas veio colaborar. A gente tem um convidado especial para colaborar. Pô. E a gente ficou nessa de ponte aérea, BH... São Paulo e tal. A gente falou tanto que a gente ia pro internacional que a gente resolveu. A gente é internacional. Resolveu atacar. A gente é internacional. Ponte aérea agora, né? BH, Boston. Opa! Vamos agora gastar o inglês, viu, pessoal? Vai ser agora tudo em inglês, tá? Brincadeira. Ative a legenda aí. Ativa a legenda. Das boas-vindas aqui pro Alexandre Quince. Muito obrigado por estar conosco, viu, Alexandre? Alexandre, que hoje está como vice-presidente de transformação do negócio da Boston Metals. Além disso, né, Alexandre, que é engenheiro de formação, com pós-graduação em diversas universidades de renome, como, por exemplo, Berkeley. Então, inglês aqui, gastando inglês de novo, hein, pessoal? E aí, acho que vale destacar também a experiência do Alexandre, que começou, né, na área de equipamentos engenheirados, então experiência na Sandvik, na área de vendas, depois passou na experiência... Na área de consultoria, em diversos hours. E aí acho que interessante, pegando experiência desde trabalhando em Trutex, né? Então, empresas de Construtec, e hoje está numa grande, né, empresa disruptando o mercado de siderurgia no mundo. Alexandre, muito obrigado por estar conosco, né? Bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Realmente uma honra aí participar dessa conversa, desse bate-papo e aprender um pouquinho com vocês. Agora você não perguntou para ele se você pode chamar ele de Alexandre ou de 15. Não sei. O Alê. Né? A gente... Faltou esse início daqui de podcast. O que você prefere, Alexandre? Pessoal aqui com a mania de dar apelido pro pessoal, pros outros aqui, viu, Alexandre? Tanto faz. Vocês escolhem aí. Pode chamar como vocês quiserem. O cachê no final do dia sendo o mesmo, tá tudo bem.
Tá vendo? Mas acho que é legal te conhecer um pouquinho. O Lucas te conhece bem, tá escutando as brincadeiras de vocês. Mas acho que é legal você contar um pouquinho pra gente da tua trajetória. Eu tentei dar uma resumida, viu, Alexandre? Né? Tua experiência em vendas, tua experiência, você participou por N ciclos de transformação. Eu acho que isso é legal pegar no seu currículo, né? Passando por Philips, passando por Price, enfim, diversas empresas, grandes multinacionais. Eu acho que é legal você contar um pouquinho a nossa trajetória e falar um pouquinho para a audiência que hoje você está como VP de uma grande empresa, mas esses principais aprendizados que você teve, né, na sua trajetória. Legal. Bom, muito obrigado aí pela... Claro, um prazer falar com vocês sobre isso daí, um pouquinho da minha trajetória. Como você mesmo falou, eu sou formado em engenharia, mas antes de me formar em engenharia, eu sou formado em engenharia de mineração, né? Então eu já estou no ramo aí da mineração há um tempo, né? Mas antes de me formar em engenharia de mineração, eu me formei em eletrônica, em específico em processamento de dados e microeletrônica. Então comecei na área, sim, alta tecnologia e depois acabei indo fazer a faculdade aí com hard tech, né? Com tecnologia mais perto da terra, né? Mas aí, profissionalmente, eu comecei na área comercial, como você mesmo falou, né? Comecei vendendo equipamento para mineração e por conta, né, dessa experiência de vender equipamento, sempre tendo na cabeça aí o bem de capital que a gente vendia, tinha que funcionar, eu acabei me especializando em trazer componentes para o Brasil, né? Para fazer com que os equipamentos funcionassem o tempo inteiro. Né? E por conta dessa especialização, uma empresa americana, a Flex, né, me convidou para ir para os Estados Unidos. Foi a minha primeira vez, né, a primeira expatriação, né, fui para os Estados Unidos para estabelecer cadeia de fornecimento, né, para as fábricas do Brasil. Então, saí de vendas para ir para compras, né, mudei o lado da mesa aí, e trabalhei um bom tempo, né, em compras e cadeia de fornecimento, levando peças para as fábricas do Brasil nessa empresa americana. Lá mesmo começaram as ondas de implantação dos sistemas de gestão, RPs, né, os SAPs da vida, aí, que vocês conhecem muito bem, Oracles da vida. E acabei aproveitando essa onda e me enfiando aí, né, para aprender um pouquinho da implementação e voltei para a área de tecnologia por conta disso, mais para a área de software, né, mas voltei. E aí fiquei bastante tempo na área de tecnologia. Quando a empresa me repatriou para o Brasil, eu comecei a cuidar de uma área de desenvolvimento de tecnologia, né, desenvolvia tecnologia e inovação, desenvolvia hardware, desenvolvia software e fiquei bastante tempo cuidando disso daí. Foi quando, né, fui trabalhar na Philips na área de transformação de negócios. Cuidava de tecnologia, gestão de projeto, integração aí das cadeias de fornecimento, né, por conta aí dessa minha experiência. Saí da Philips, comecei a trabalhar numa mineradora, na grande mineradora, foi onde eu conheci a equipe que está gerindo a Boston Metal hoje. Foi muito legal trabalhar com eles. Trabalhei com eles na área de tecnologia e também em cyber. Acabei me especializando em cybersecurity, em privacidade, e foi o que me levou para a Price para ser consultor na área de cyber, né, tanto na área de implementação como na área de defesa cibernética. Aí fiquei um bom tempo, né, estudei bastante, né, acabei me especializando nisso daí. Depois, né, fui ser CIO da Vedacity, que é um grupo brasileiro, né, e foi quando a gente começou a desenvolver a possibilidade, a oportunidade de trabalhar com tecnologia na construção civil. Né? E foi daí que a gente começou a investir em Construtex e eu participei da fundação, sou um dos co-founders da Trutech. Então, deu uma volta muito grande, né? Mas trabalhei desde desenvolvimento de tecnologia para, né, construção, também tecnologia na mineração e inovação mesmo no bojo assim, da inovação eletrônica, tudo. Na área acadêmica, como eu falei para vocês, né? Fiz engenharia, depois fiz pós-graduação, algumas especializações fora do país, né? E hoje, quando eu consigo, né, eu volto para a academia e ajudo a desenvolver, e também dou aula hoje na FGV já há bastante tempo, né? Foi um pouquinho. Da minha parte empreendedora, também empreendi, tive 2 empresas, uma eu vendi bem, né? Vendi naquele ciclo lá do Vale do Silício, e outra acabei usando como aprendizagem, né? Empreender nem sempre é fácil, né? Então também tive minhas aprendizagens aí e acabei, uma das empresas não deu certo. Então um resumo aí um pouquinho da minha trajetória. De assunto pra gente ter hoje, 1 hora de podcast não vai dar não. Não vai dar não. É isso que eu ia falar, agora vocês podem anunciar o próximo episódio já com o Alexandre, pra gente falar do tema que estava previsto, porque um foi só de experiência aqui. Mas é legal, acho que até pegando assim, perdão, Alexandre, explorando a tua experiência, que você falou, né? Você começou na área comercial e se a gente pegar diversos pontos ali no teu currículo, você tem, né? Hoje está como um VP de transformação a negócio.
acho que era legal entender, entender um pouco desse escopo. O que você hoje tem em relação ao seu escopo enquanto, né, transformação ao negócio? E que também foi um escopo que você teve na Philips, foi um escopo que você teve em outras organizações, né? Acho que para a nossa audiência conhecer um pouquinho o que faz esse papel, né, esse role. Posso dar uma pimentada na pergunta aí também? Por favor. Né? Além de explicar o que esse papel faz, que eu achei um papel super importante, né? Alexandre, o que você entende de diferença desse papel em outras empresas mais antigas, mais convencionais, de uma empresa que está iniciando agora projetos tão inovadores como a Boston? Assim, né? Qual a diferença de exercer esse papel nesses dois contextos? Lucas, muito legal a sua pergunta. Eu ia, na verdade, acabar respondendo, falando isso daí, né? O que significa a transformação depende do contexto da organização, né? Então, eu brinco com todo mundo que aqui na Boston, né, a área de transformação de negócios, na verdade, é uma área de formação de negócios, né? Para empresas novas, o projeto que o trabalho que a gente faz aqui em Business Transformation é começar do zero a desenvolver os processos que a empresa vai colocar em funcionamento para comercializar. Como nós somos ainda pré-operacionais, né, pré-comerciais, o que a gente faz aqui não é transformar, é formar todos os processos para a gente satisfazer o cliente, para a gente entregar nossos produtos e para inovar. Claro que, né, na área, né, de inovação, né, desenvolver a tecnologia que a gente desenvolve, ela já faz um bom tempo. Então, o papel da transformação de negócio é viabilizar isso daí de forma mais eficaz, mais colaborativa, mais efetiva. Quando você passa para uma empresa já estabelecida, a transformação, né, de negócio, a área de transformação está sempre preocupada, né, em você fazer da melhor forma, você chegar ao mercado mais rápido, você colocar o produto melhor customizado, melhor definido para o seu cliente, né, e, obviamente, trazer da forma mais inovadora. Porque, no final das contas, a transformação de negócios garante que você tenha competitividade chegando melhor no mercado, mas também investindo em processos que você precisa inovar completamente, investindo em coisa que os seus concorrentes não fazem nem ideia que está acontecendo, que nem sonham em executar. Então, a transformação tem esses papéis diferentes, dependendo do contexto da organização. Beleza. Ô Alexandre, eu queria dar um passo atrás e que você trouxesse para a gente um pouco sobre a Boston. Qual é o market dela, ou seja, onde é a área de atuação, como é que ela se posiciona no mercado, quais são os projetos que elas têm em vista. Seria interessante para a nossa audiência aí ter ciência sobre a Boston. Bacana. Eu costumo falar que a Boston ela é uma startup, mas ela é uma startup vovozinha já, né? Já nasceu há um bom tempo, né? E a gente brinca que é uma startup vovozinha porque eu acho que é um excelente exemplo de como a inovação funciona, né? Alguns de vocês talvez já conheçam um pouquinho da história, mas ela começou dentro do MIT, já há um bom tempo. Salvo engano da minha parte, na década de 2010 já, né? Então, ela começou como sendo uma linha de pesquisa que o MIT tinha, né, em parceria com o governo americano, para desenvolver uma tecnologia para produzir oxigênio no espaço. A Agência Espacial Americana estava interessada em desenvolver, né, aumentar a autonomia, né, dos seus astronautas no espaço. Então chegou para o MIT e falou, olha, a gente precisa desenvolver uma tecnologia para produzir oxigênio lá no espaço. E o pessoal do MIT, brilhantemente, né, falou, olha, o que a gente tem de matéria-prima para produzir oxigênio no espaço? Bom, tem rocha, né? E aí eles estudaram as rochas lunares, as rochas espaciais, e descobriram que tinha muito oxigênio, só que estava lá preso na forma de óxido, né? Então falou, olha, muito simples, vamos pegar essas rochas, né? Vamos elevar uma temperatura muito alta, fazer tudo ficar líquido e aplicar um princípio super simples aí da química e da física, né? Que é a eletrólise, né? Então a gente passa elétrons, o elétron separa, né? Não quero entrar muito aqui no engenheirês, me perdoem, mas separa, né, o lado positivo do lado negativo, separa o oxigênio dos metais, né, dos materiais que vão ser reduzidos, e aí libera o oxigênio do lado, né, e do outro lado, por consequência, você tem um metal, né, que é reduzido. Então a empresa começou assim, né? Bom, depois de um tempo, né, os profissionais que chegaram nela, né, o nosso CEO atual, teve uma visão muito interessante. Falou, olha, essa tecnologia ela é tão boa que a gente pode pivotar, né? E aí vem um outro conceito muito legal de startup, de inovação. Você tem, né, os ativos e você pivota para desenvolver e explorar um outro mercado. Então, ele teve a ideia de pivotar a empresa e utilizar essa tecnologia para a produção de aço verde. Hoje, o aço responde aí né, como sendo a produção de aço no mundo, é a segunda indústria que mais gera CO2, mais gera, né,
gases de efeito estufa, né, no planeta, só perde para a fabricação de cimento. Então, o escopo de descarbonizar, de reduzir a emissão de CO2 na indústria do aço é extremamente relevante. Nós estamos falando aí de quase 10% do CO2 emitido no planeta. Então, ele falou, puxa vida, se essa tecnologia consegue pegar um metal, um óxido, reduzir o metal e liberar o oxigênio, isso aí é super relevante e super aplicável, né, para a produção do aço verde, né, o aço de verdade sem liberação de CO2. Então, foi a primeira linha de negócio que a gente trabalha, né, falando um pouquinho dos negócios, é desenvolver a tecnologia para a produção do aço verde de verdade, é você produzir aço, né, sem geração de CO2, pelo contrário, liberando o oxigênio. Né? E aí, outra pivotada muito interessante que aconteceu, que é a segunda linha de negócio importante da empresa, é usar a mesma tecnologia para produzir outros metais. E que tipo de metais? Quando a gente vai para outro grande problema, né, da mineração ou da produção de metais, né, vindo da mineração. Primeiro você começa com a mineração, né? Então, um dos grandes problemas da mineração é a quantidade de rejeito que você tem que dispor, né, para conseguir produzir o item, né, o metal ou o mineral que você está querendo produzir. Então, quando a gente vai no rejeito da mineração, porque o processo hoje da mineração ainda não tem uma recuperação de 100%, você acaba descartando muita riqueza, né, nos rejeitos. Então, a Boston chegou e começou a estudar o processo de usar a nossa tecnologia para recuperar os metais de alto valor agregado nesse rejeito da mineração. E deu super certo. Né? E hoje, inclusive, é o escopo da fábrica que a gente está construindo no Brasil. Então, essas são as duas linhas principais. Aí, obviamente, né, essas duas linhas principais, elas declinam em outras linhas. A gente tem tecnologia de cromo, tem outras coisas muito importantes que fazem parte aí do nosso processo produtivo. Ou seja, uma empresa com DNA super inovador. E aí, fazendo uma ponte com o seu DNA, e aí eu queria fazer esse cruzamento, né, essa linha agora, você também tem esse DNA, né? Você foi, ao longo da sua trajetória, acumulando experiências na área de inovação. O que você elencaria, né, dos seus principais características enquanto, né, hoje executivo, que você poderia deixar para a nossa audiência, que hoje te fortalecem enquanto executivo de transformação ao negócio? Relacionado à inovação, cara, acho que é importante a gente ter a coragem e a tolerância a errar, né? Porque inovar você vai errar bastante, né? Não tem jeito. Né? Então, acho que uma das coisas que mais me fortalece é saber errar, né? Errar. E quando você vai errar rápido e aprender rápido, né? Então, acho que uma das coisas mais importantes quando a gente inova é errar e errar rápido. Aí que você aprende rápido com o erro e aí você consegue recuperar rapidinho e iterar de novo e fazer novamente. Acho que uma das questões mais importantes aí do ciclo de inovação. Posso pegar um gancho aqui com o Alexandre, que ele trouxe um conceito que eu acho, né, que é muito basal, é um conceito básico que a gente tem muita dificuldade de colocar em prática e extrair valor dele, né? Que quando a gente fala de inovação, a gente pensa em coisas lunáticas, né? Coisa... Tirar coração, tirar oxigênio lá da Lua. Exatamente, tirar oxigênio lá na Lua. Assim. Então tem coisa que a gente começa a viajar muito e é muito interessante, mas o Alexandre trouxe um conceito que ele é o primórdio assim, da geração de valor e conecta com a trajetória dele e com o cargo dele hoje, de transformação, que eu acho que também conecta demais com a inovação. Que em primeiro passo é gerar valor. Né? Então, quando ele falou de hoje do cargo dele hoje na Boston, né? Mais linkado à transformação. Antes de transformar, de sair fazendo versão 1, 2, 3 ou 4, ele precisa tirar os projetos do papel e fazer eles acontecerem. Né? E quando a gente fala de inovação, a gente precisa garantir que aquilo vai gerar valor, porque senão é só uma ideia maluca e não é, de fato, inovação. Queria conectar isso, Alexandre, e te perguntar como você enxerga hoje a relação de quem contrata, né, o que a gente chama de owner, né, com as empresas que estão surgindo hoje no mercado. Então, hoje a gente tem muitas montadoras, construtoras novas, projetistas novas, né, que estão aprendendo a julgar o jogo, né, de projetos de capital e tal. E aí conectar isso também com a diferença entre fazer esses projetos aqui no mercado brasileiro e também fazer esses projetos no mercado americano. Então, só tentando conectar tudo, né? Inovação, em primeiro lugar, gerar valor, né? Dar retorno, né? A gente tem ideias boas de estudos, mas a gente precisa dar o retorno. E como é que esses novos entrantes, né, essas novas empresas estão se inserindo no mercado e como é que está a nossa relação com eles? A resposta longa, hein? Agora acho que tá na hora de a gente fazer mais um episódio, né?
Eu queria comentar algumas coisas, se me permitem, né? Você acha que logo no começo da minha carreira, né? Quando eu estava, inclusive, né, eu ia falar de uma pessoa, foi uma das principais aprendizagens que eu tive, aí, dos principais pontos aí de evolução que eu tive na minha carreira, foi no começo eu ter contato com essa pessoa que hoje é meu mentor, hoje ele é, inclusive, o coordenador do curso da FGV, que eu dou aula, né? Que ele me falou assim, Alexandre, é o seguinte, põe na sua cabeça, né? Vou te dar uma fórmula e coloca essa fórmula na sua cabeça e daqui para o resto da sua vida você vai aplicar essa fórmula que ela é infalível, né? Valor V é igual receita menos despesa mais intangíveis. Coloca isso aí na sua cabeça. Qualquer coisa que você vai fazer dentro da empresa, ou você vai melhorar a receita, ou você vai reduzir a despesa, ou você vai trabalhar nos intangíveis, na marca, na inovação, qualquer coisa que você faça nesse ímpeto aqui, nesse escopo aqui, você vai estar gerando valor para dentro da organização. Então isso, cara, foi um aprendizado tão grande para mim, né, que desde, né, dos meus primórdios aí na vida profissional, eu me questionava, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aumentando a receita, estou reduzindo despesa ou estou melhorando marca, intangível, compliance, né, protegendo o valor da organização? Comecei a minha carreira, eu vendia, né? Então tinha que maximizar, tinha que aumentar a receita. Depois acabei comprando, né? Fui comprar, então tinha que reduzir a despesa, comprar melhor, tal. Depois fui trabalhar com inovação, né? Trazia patente, aumentava, né, o intangível da empresa. Então, olha que coisa maravilhosa, né? De uma certa forma, eu estou sempre dentro dessa equação aí. Então foi uma coisa interessante. Eu acho que, né? Essa relação valor, né? Essa formulinha que eu falei, né, ela vem intrinsecamente conectada a uma coisa que você perguntou aí, como é que a gente leva, né, como é que a gente vira, fica relevante, como é que a gente leva esse valor para cliente, para parceiro de negócio. Acho que uma outra coisa que é muito importante a gente pôr na cabeça, seja para startup ou seja para qualquer empresa, é que as empresas elas têm o direito de existir, as pessoas também, né, mas vamos falar das empresas por um instante, né, elas têm o direito de existir se elas se mantêm relevante para a humanidade, relevante para a sociedade, né? Ou seja, se elas realmente resolvem problemas reais da humanidade, se elas realmente ajudam a humanidade a evoluir de alguma maneira. E eu não estou sendo poético, nada disso, né? Puxa vida, qual que é o direito da Boston Metal existir? O direito da Boston Metal existir é porque a gente está realmente resolvendo o problema, né, de geração de carbono na indústria do aço. Então, as empresas que realmente resolvem coisas relevantes para a humanidade, elas realmente têm o direito de existir, né, e realmente trazem valor para a sociedade e para a humanidade. Então, isso é extremamente importante. Então, a gente tem sempre que pensar, peraí, eu vou para o mercado, qual é o problema que eu vou resolver, né, para o meu cliente? Esse problema é relevante? Né? Ou seja, essa dor para o meu cliente ela dói significativamente que vale a pena meu cliente resolver? Porque se não for isso daí, vai ser difícil você convencer o seu cliente, né, a trabalhar com você. No caso com vocês, né, a gente trabalha, né, com o pessoal da Verum, né, tem um valor gigante, porque a gente tem um desafio muito grande, né? E o problema não é necessariamente algo negativo, né? Nosso problema é resolver algo extremamente positivo, é entregar aquele projeto lá em Minas Gerais, aí em Minas Gerais, né, com uma velocidade incrível, né? Então, poxa, a gente precisa de gente que consiga resolver, consiga nos ajudar com colaboração. Por isso que é muito gostoso trabalhar com o pessoal da Verum. Bom, mas aí falei bastante aí sobre valor, e aí você me perguntou sobre, né, as diferenças da gente colaborar, trabalhar, né, em regiões diferentes. Acho que dois aspectos também dessa resposta. O primeiro, é fantástico a gente ter esse tipo de diversidade. E também não estou falando de forma teórica, nada disso. A diversidade, ela faz com que a gente consiga pensar diferente. E quando você pensa diferente, você acha soluções diferentes aí para cada um dos problemas que você está encarando. E trabalhar no Brasil e nos Estados Unidos, agora vamos falar um pouquinho só sobre o Brasil e os Estados Unidos, é muito interessante porque nos Estados Unidos você tem uma característica, né, que executar projetos aqui, você tem uma característica de ter uma padronização maior. Vou dar o exemplo aí da construção, né? Quando você vai construir aqui nos Estados Unidos, muitas coisas que a gente se preocupa no Brasil aqui não são preocupações, porque você tem padrão. Você tem o padrão do tamanho da indústria, desde a placa de gesso até a placa de MDF ou a placa de argamassa, ou o que seja. Aqui as coisas são meio padronizadas, então você se preocupa menos
né, com a parte artística, né, da construção, e se preocupa mais com a produtividade. E aí faz com que você tenha, naturalmente, menos flexibilidade para desvios de obra, menos flexibilidade para encarar um desvio de projeto. Coisa que no Brasil a gente está muito acostumado, né? A gente está acostumado às intempéries, né, no Brasil, e está acostumado a ter certa flexibilidade na hora que você vai executar projeto. Eu não sei de cabeça aqui falar um número preciso, pode ser que eu esteja errando muito, mas assim, uma vez eu me debati com uma estatística do Sinduscom, né, que falava que tem uma média assim, de centenas de milhares de alterações em projeto, cada projeto de construção civil que a gente tem no Brasil. Então, no Brasil a gente tem uma característica de uma flexibilidade muito grande, ao passo que aqui nos Estados Unidos tem uma padronização diferente. Quando você junta essas duas culturas, você consegue trazer uma flexibilidade por execução de um projeto nos Estados Unidos, ao mesmo tempo trazer uma padronização por execução de um projeto no Brasil, você tem o melhor dos mundos. Entendeu? Então, essa diferença e essa diversidade, né, de execução, e quando você consegue tirar o melhor desses dois mundos, você executa rápido. O nosso projeto aí no Brasil, a gente está executou e continua executando com muita rapidez, porque a gente traz essa cadência de produtividade com a flexibilidade para lidar com as intempéries e lidar com as mudanças. Acho que isso é fenomenal, tendo essa experiência e executar projetos nos dois países, em duas culturas diferentes. Realmente o Alexandre falou que a resposta ia ser complexa, ele falou sobre vários assuntos só nessa resposta. Tá vendo? Então realmente passou por todos os assuntos que a gente ia falar aqui no podcast. Por isso que ele tá lá em Boston, cara. Não é? Aí eu vou pegar um pouco do que ele falou e trazer um pouco para a nossa temática, né, de colaboração, ou seja, a transformação pela colaboração. E aí queria, Alexandre, trazer um assunto para que você me trouxesse, acho que de certa forma, se conecta muito, né? Inovação e colaborar. Uhum. Então, como que a colaboração pode ser uma alavanca para que a gente consiga inovar mais nos projetos? Puxa, excelente questão, e queria te dar um exemplo já para a nossa realidade aqui, né? Porque, fazendo um paralelo, né? Quando eu trabalhava com inovação em software, né? Obviamente, tem toda a complexidade da inovação em software, mas o ciclo de teste e o ciclo de iteração, quando você está desenvolvendo o software, ele é fenomenal. Você consegue iterar assim, milhares e milhares de vezes, assim, com uma rapidez incrível. Quando você passa por uma inovação tipo hard tech, né, o que a gente faz agora, né, o ciclo de teste ele é naturalmente mais lento. Né? Por quê? Não é porque a gente faz com menor velocidade, não, a gente faz com uma velocidade incrível. Aqui, pra você ter uma ideia, aqui nos Estados Unidos, né, cada célula que a gente tem aqui dentro do laboratório faz centenas, né, de iterações, né, do nosso processo de eletrólise, né, de óxido fundido, né, faz centenas de iterações todo ano. Então, nós estamos falando aí de centenas de milhares aí de interações que a gente faz. Então, faz com uma velocidade incrível, mas você tem que respeitar o ciclo da natureza. Então, você põe, né, o material lá dentro, eleva a temperatura, quando tudo fica líquido, aí você começa a passar os elétrons para quebrar, né, a ligação do oxigênio com o metal. Então, você tem o ciclo da natureza que não dá para a gente, né, desrespeitar. Você tem que fazer isso daí. Então, para a gente conseguir fazer essa iteração milhares e milhares de vezes, para aprender isso daí milhares e milhares de vezes, se você não colabora, se você não executa coisas em paralelo, né? Então, muitas das coisas que a gente faz é em paralelo. Se eu for sequenciar, esperar terminar uma tarefa para começar a segunda, nosso ciclo de teste ia ser muito mais longo e a nossa velocidade de desenvolvimento de tecnologia ia ser muito mais longo. Então, no nosso caso, se não houver colaboração entre as várias engenharias que estão lá dentro da célula, né, a gente não consegue fazer esse ciclo de teste com a velocidade que a gente faz. Né? E se não fosse isso, a gente não ia ter o resultado que a gente tem, não ia estar desenvolvendo com a velocidade que a gente desenvolveu. Imagina, o teste que foi feito, né, para pivotar a tecnologia, para trabalhar, e continua sendo feito, né? Ele foi feito, não, ele continua sendo feito, né, para trabalhar com os metais no Brasil. O metal que a gente está trabalhando no Brasil é diferente do ferro e do aço aqui nos Estados Unidos. Então, para fazer isso daí, não teve jeito de fazer sem colaboração, a gente faz os dois ao mesmo tempo. Faz os testes do Brasil e faz os testes aqui nos Estados Unidos. Então, a colaboração para a gente é fundamental para a gente conseguir ter a velocidade para o mercado. E aí, vou além, hein, pessoal? Numa empresa de startup, né, num mundo onde a gente precisa de resultado rápido, o investidor quer resultado rápido,
Quando você trabalha com hard tech, normalmente já, né, você tem um tempo maior. Então você precisa mostrar para o investidor o mais rápido possível, né? Então não seria possível a Boston Metal existir se a gente não tivesse colaboração e integração. É bem relevante essa pergunta. Eu queria até expandir, Gustavo, o conceito de colaboração aí, também escutar do Alexandre, né, como ele enxerga quando a gente começa a trazer outras empresas. Eu tô focando nesse ponto de outras empresas, né, porque eu acho que é o todo que vai construir alguma coisa de valor de fato, né? Então, assim, a ideia do produto, né, inclusive falando da Boston, é muito boa, né? O financiamento, ele já não vem de um lugar só, então, né, é um grupo de empresas, pessoas ou órgãos que se movimentam para poder financiar um projeto desse. E aí, quando a gente vai para a parte de implantação, viabilidade de implantação, né, Alexandre, a gente está vindo com estudos de viabilidade, a gente está falando de desenvolvimento de fornecedores, de fabricação de equipamentos específicos, né, que não tem de prateleira no mercado. E aí, nesse cenário, né, nesse conceito, como você enxerga a colaboração? Né? Como hoje a Boston para escutar os seus fornecedores, escutar as ideias, aprender com alguma execução que eventualmente não deu certo, ou com uma que deu muito certo, então vamos levar daqui para lá. Né? Como é que fica a cadeia de relacionamento de parceiros nesse contexto? Legal, Lucas, a pergunta. A gente não tem fornecedor per se, né? A gente tem parceiro de negócio, porque não tem jeito. A gente não vai conseguir desenvolver na velocidade que a gente quer se a gente não ouvir o que o parceiro tem a falar. Então, né, o desenvolvimento dos equipamentos que a gente está colocando aí no Brasil são feitos em conjunto o tempo inteiro, né, com os fornecedores. E a gente brinca, né, o Itamar, que é o presidente da operação no Brasil, brinca que a gente não tem, né, como é que status check, né, a gente não tem ponto, situação de tempos em tempos. A gente fala 3, 4 vezes com todos os fornecedores durante o dia. Para nós, essa interação é praticamente como que a gente estivesse dentro do escritório do fornecedor e vice-versa. Né? Bom, vocês estão lá dentro, né? Vocês estão executando junto conosco. Não daria para executar se fosse diferente. Nós temos nossos engenheiros dentro das empresas de engenharia, vendo que o engenheiro está desenhando do nosso equipamento lá, já ligando para o pessoal que está implantando a fábrica lá, já pega o feedback, já coloca o feedback de volta no desenho e reitera o desenho em tempo real. Parece, eu brinco com todo mundo aqui, teve uma vez que eu fui assistir uma corrida de Fórmula 1, era uma equipe que falava para mim que implantava, em média, 34 a 40 mudanças no carro, mudanças significativas do carro durante uma corrida. Né? E eu ficava fascinado, como é que vocês fazem uma mudança dessa? Né? E eles tinham, né, na pista, né, tinha o pessoal de pista, interconectado com a fábrica que ficava na Inglaterra, né, a fábrica do carro que ficava na Inglaterra, e eles ficavam trabalhando em tempo real durante a corrida, os engenheiros da Inglaterra e o pessoal na pista, com o engenheiro na pista e com, obviamente, os dados de telemetria do veículo. Esses dados eram processados na pista, em tempo real, mandados para a Inglaterra e vinha uma mudança em tempo real. Eu brinco que a gente está na mesma. Né? Tenho gente no Canadá, né? Eu tenho os dados saindo dos equipamentos aí em tempo real, vocês estão lá dentro, manda para o Canadá, volta para o Canadá, a gente faz a mudança e vai implantando isso daí ao mesmo tempo. Eu acho essa velocidade aí incrível para a gente, e essa colaboração incrível para a gente conseguir imprimir a velocidade e, cara, e errar menos, né? Obviamente a gente tem que ter tolerância para o erro, mas ninguém quer errar, né? Então isso daí é super importante para nós. Olha, Alexandre, e você vê alguma diferença, olhando o projeto aqui do Brasil e a sua experiência aí nos Estados Unidos, há alguma diferença em termos culturais que promove mais a colaboração ou não? Ou seja, em algum lugar é mais difícil? Não, eu não sei dizer para você se é mais difícil. O que eu sei dizer para você é que é diferente. Né? Como eu disse, assim, a gente, por natureza no Brasil, por tantas intempéries desde que a gente nasceu no Brasil, a gente tem uma tolerância, né, uma flexibilidade um pouco maior, né, a alterações de rota, alterações de plano do que tem nos Estados Unidos. Mas não é uma crítica, né, isso daí pelo contrário. Né, eu acho que é muito bacana a gente aprender que a padronização gera produtividade, mas a gente não pode levar a padronização ao extremo que nos impeça de pensar, né, que nos impeça de estar abertos aí a fazer mudanças. Então, por isso que é gostoso trabalhar na Boston. A gente tem a cultura americana dentro do Brasil, a cultura brasileira aqui dentro dos Estados Unidos, né? E aí a gente toma das duas culturas o que é de melhor, entendeu? Então é muito gostoso
eu consegui sentar aqui com a minha equipe nos Estados Unidos, que basicamente são, né, americanos, né? E chegar e falar, olha, nós vamos ter que fazer uma pivotada num projeto aqui, porque o negócio pivotou. Né? Nós vamos começar agora a trabalhar com o desenvolvimento de tecnologia de cromo. Ótimo, então vamos pivotar aqui o negócio, porque a gente vai servir aqui uma oportunidade de mercado que está aparecendo aqui no país, né? No mercado americano. Né? E o pessoal aqui assimila, né, com flexibilidade grande, e já, na sequência, busca a produtividade que é inerente à cultura, que é a padronização que gera produtividade que é inerente à cultura aqui. Então, isso é muito legal. Interessante, legal. O outro ponto que a gente fala bastante aqui no Veroncast, Alexandre, é sobre descarbonização, né, transição energética. E aí, trazendo 2 pontos que você comentou, né, em relação à Boston, o problema que vocês resolvem para o mercado, né, você trouxe a questão do aço verde e também do reaproveitamento de rejeitos, e aí gerando valor mais sustentável para a sociedade. Eu queria trazer isso para a mesa de como é que a estratégia de vocês em relação ao ESG se conecta ao negócio, numa empresa que é extremamente inovadora, está extremamente todo o tempo, né, testando novas hipóteses, mas ao mesmo tempo tem um direcionamento claro de gerar valor para a empresa e para a sociedade. Né? Se você puder trazer para a gente paralelos, quais são as boas práticas que vocês fazem. No nosso preâmbulo, né, Lucas, a gente estava falando sobre trazer, né, conexões do IFC já conectado ao negócio, ou seja, o que vocês têm trabalhado de boas práticas de ESG, né, dentro da Boston? Pô, muito bacana a sua questão, Bruno. Ó, é assim, nessa parte aqui eu vou ficar meio passional aqui, porque eu sou apaixonado pelo tema, então vocês têm que né, pausar aí se eu estiver falando demais, né? Mas vamos lá. Tranquilo. O ESG, né, ele não pode ser uma sigla de modinha, desse tipo de coisa. A gente tem problemas reais no planeta, né? Em algum momento da história da humanidade, a gente sabia que os recursos naturais iam acabar, né, sendo finitos, eles são finitos, a gente só tem um planeta, por enquanto, pelo menos, né? A gente só tem um planeta e a gente sabe que a gente tem que fazer o melhor uso, né? E outra coisa interessante que a natureza deu para a gente é o princípio de Lavoisier, né? Nada se perde, tudo se transforma. Então, algum momento, a gente tem que aprender a fazer negócio, aprender a trabalhar, aprender a extrair de coisas que já foram extraídas antes. Porque, afinal de contas, essas fontes elas não são renováveis em sua totalidade. Né? Então, falar de, né, primeiro, fazer negócio, né, em cima de rejeito, né, em cima do que já foi descartado pela indústria, né, não é só o Alexandre que está falando, entendeu? Aliás, o Alexandre está aprendendo com isso daí, né? A humanidade está falando isso daí cada dia mais. Né, a gente falou de um colega, de um grande, né, o Luiz, um grande colega aí, que me ensinou, né? Falou, olha, a gente tem que buscar fazer negócios a partir de resíduos, negócios a partir de rejeitos. Então, quando eu aprendi que a Boston Metal estava fazendo isso daí, estava reprocessando o material, né, para gerar riqueza, para primeiro resolver um problema de um rejeito e gerar riqueza de verdade, eu me apaixonei. Falei, nossa, é maravilhoso isso daí. Então, né, o SG é o valor principal dessa organização aqui. E aí, quando a gente sai um pouquinho, né, do negócio de resíduo que a gente está fazendo com a fábrica aí no Brasil e vem para o escopo do que está sendo... E eu falo Brasil e Estados Unidos, não é o país, né, é a linha de negócio. Né? Então, quando a gente fala um pouquinho do aço verde, que é mais, né, o foco da pesquisa aqui nos Estados Unidos, né, a gente sabe que em algum momento a humanidade vai eletrificar. Eu também não preciso falar para vocês estão vendo aí que o futuro da humanidade é elétrico, o futuro, a era do carbono está acabando, né, se não acabou já. Né? Carbono como fonte de energia. Né? Então, já que o futuro é eletrificação, a gente tem que aprender a usar o elétron, né, como meio de produção. Então, quando eu também conheci aqui que a Boston usava o elétron, né, para meio de produção do produto que é o aço aqui, eu falei, gente, isso aqui é apaixonante, tenho que aprender com esses caras aqui como é que se faz isso daí. Né? Então, o ESG não é uma sigla só que a gente faça relatório para os nossos, né, investidores para mostrar as nossas práticas. O ESG é o nosso negócio. E aí, continuando, né? Eu acredito muito, né, em capitalismo de stakeholders. Eu acho que o capitalismo, para funcionar, tem que satisfazer os investidores, tem que satisfazer a sociedade, os clientes, os fornecedores, os funcionários. Então, quando a gente olha, né, sobre o tema de capitalismo de stakeholders, a gente tem que pensar em satisfazer todos esses nós da cadeia. Então, a Boston Metal se preocupa, sim,
né, em a gente satisfazer o investidor, satisfazer o cliente, satisfazer a sociedade, resolver um problema relevante para a sociedade. Por isso que a gente fala de ESG, né, no nosso DNA. E também seria, né, uma falácia se eu falasse de ESG no mercado e não praticasse aqui dentro. Então a gente pratica aqui dentro também. A gente tem a área de sustentabilidade interna, né? Então a gente trabalha aqui todos os dias do que a gente faz, desde a utilização, né, que parece um escopo bobo, né? A utilização de um copinho, a utilização de uma coisa aqui na copa ou na cozinha, até, né, todas as práticas que a gente faz, de viagem, de desenvolvimento de fornecedor. Então a gente sempre olha sob a ótica, né, da sustentabilidade, seja externa ou seja interna. Então essas boas práticas, você pensar num capitalismo onde você vai olhar o impacto de ponta a ponta, não só o impacto do que você está fazendo, é o maior aprendizado, a melhor prática que eu posso falar para vocês agora, Bruno. Pô, fantástico. Resposta longa de novo, né? Não, aula de sustentabilidade, né? Saindo dos relatórios de uma sigla de três letrinhas para uma razão de ser. E gerar negócio, né? Que é o que o Luiz Fernando fala muito, né? Ou seja, usar a sustentabilidade como uma forma de fazer negócio, né, Alexandre? É isso mesmo. É isso mesmo. Não, só complementar, Alexandre, aí você comenta, na preparação do Veruncast, a gente vê alguns vídeos, né, algumas entrevistas, e eu vi uma entrevista sua que eu fiquei bastante impressionado com o número, que você trouxe que 54% dos resíduos no mundo vem da construção civil. Então, acho que ilustra bem do que você falou, e aí você podia trazer também esse comentário, fechar com esse dado. Puxa vida, né? Esse é também mais um ponto nevrálgico aqui. E no final das contas foi porque um dos motivos, né? Fora a equipe maravilhosa de profissionais aqui que eu adoro trabalhar, que eu aprendo todo dia, né? Acho que esse é o principal, né? Eu vim para Boston por conta, né, dos profissionais que estão aqui, né? Que são família para mim e são pessoas que eu admiro demais, né? Mas, obviamente, quando eu, né, estava no mercado da construção e aprendi que 54% do resíduo do planeta é gerado pela construção, tem mais um detalhe que eu vou te falar. No Brasil, isso daí, né? A cada 3 edifícios que a gente constrói, um é inteiro jogado no lixo, né? De material, né? Exatamente, né? Para vocês verem como a gente ainda tem oportunidade. Então, quando, né, eu e o Luiz, a gente estava falando sobre isso, né? E a gente desenhou uma cadeia de valor da construção que ia do nascimento ao falecimento de uma edificação, né? E seu falecimento seria a reciclagem ou a repurpose, né? A reformatação da edificação, né? A gente falava que lá no finalzinho a gente tem que começar a minerar dentro da cidade, mineração urbana. E quando eu conheci o que a Boston Metal fazia aqui, falei, opa, a Boston Metal já faz isso daí, ela trabalha dentro de uma mineração de algo que já foi minerado, né? Foi por isso que eu acabei vindo para cá também. Bom, acho que agora a gente tem que convidar o Luiz, hein? Vamos ter que convidar o Luiz aqui para vir no Veruncast também. Luiz, a gente fez um convite pro CEMIG Sim no Veruncast, por que não? O Luiz hoje está no Grupo Ultra, né? Presidente do Grupo Ultra, vai ser um prazer estar aqui com ele. Falei que seria um aprendizado bacana, hein, cara? Eu falei, passamos por um monte de assunto, deu assunto pra caramba por aí. Falamos de transformação, não vou fazer seu resumo não, mas a gente falou de transformação aplicada ao negócio, a gente falou sobre a diferença de implantar um projeto no Brasil e nos Estados Unidos. O legal dessa simbiose, né? Você trouxe um ponto muito legal da inovação, da diversidade, mas não é o meu resumo. Eu queria só pegar esse último ponto do resumo e indo para a parte final, olhando nossa audiência, tá, Alexandre? Quais são os aprendizados que você teve durante sua trajetória e você hoje também, né, como um professor, né, em diversas instituições de ensino, o que você deixa para nossa audiência de principais, né, conselhos com relação ao desenvolvimento profissional? Por muitas vezes o que a gente percebe é que existe um anseio muito rápido de eventualmente progredir, mas quando a gente olha para a tua base é muito consistente. E essa base consistente que permite você chegar onde você chegou. Então o que você poderia deixar para a audiência, por gentileza, Alexandre? Obrigado, Bruno. Obrigado pelo comentário. Eu agradeço de coração, né? Acho que assim, um dos principais aprendizados é se questiona todo dia o que você está fazendo. O que você está fazendo é relevante para... Está resolvendo o problema de alguém? Você está resolvendo alguma dor de alguém? Se a resposta é não sei, revisa o que você está fazendo, entendeu? Pensa no que você está fazendo. Se no final das contas você está resolvendo o problema do teu cliente, o problema do seu chefe, o problema de um colega, você está no caminho certo. Né? Então, acho que esse é o primeiro grande aprendizado. E aí, profissionalmente, né, e isso, o primeiro aprendizado é para você se manter relevante, né, se manter atrativo, ser empregável, relevante. Né?
E outra coisa que eu acho que, né, que é muito gostoso, que foi também um aprendizado que eu tive, né, até com meu pai, né, fala assim, olha, se mantenha curioso, né, vá aprender o que a empresa faz, entenda o fenômeno principal dentro da sua organização, entenda como o processo funciona, porque aí sim, cara, você vai conseguir navegar em qualquer área, você vai conseguir, sabe, debater em qualquer área, né? E aí vai ser realmente uma pessoa, um profissional polivalente, né? E vai ter chance, entendeu? As chances vão acontecer. Então, desenvolva outras pessoas, né? Para que elas se substituam, para você poder continuar crescendo. Eu acho que isso daí é fundamental. Esses 3 aprendizados aí são fundamentais. Muito bom. Eu tenho uma curiosidade ainda, Alexandre. Onde é mais fácil inovar, na construção civil ou na mineração? Puxa vida, você me pegou agora. Pergunta difícil, hein, Alexandre? Ô, Alexandre, uma sugestão. Fala que cortou de novo. Fala que a internet caiu. A internet tá travada. Essa é difícil. Não, então, eu acho que as duas são fáceis de inovar, né? Você tem oportunidade e desafio nas duas indústrias, né? E basta você aprender, né? Então, não posso dizer qual que é mais fácil ou mais difícil inovar. Você tem ciclos diferentes nas duas, mas as duas são fáceis e têm grandes oportunidades. Legal, muito bom. Bom, vamos na nossa pegadinha, que a gente falou que ia ter pegadinha pro Lucas no final. Agora a gente vai na nossa pegadinha, hein? Tá chegando pro final, achei que vocês tinham esquecido. Não. Sempre tem pegadinha. Sempre tem a pegadinha. Na verdade, é a nossa finalização. Eu vou falar o que foi útil para mim e a gente pergunta para vocês dois o que foi útil para vocês estar com a gente hoje aqui, beleza? Perfeito, vamos lá. Então vamos lá. A gente conversou com o Alexandre Kinsey, vice-presidente de transformação na Boston Metals, conheceu um pouco sobre a trajetória profissional dele. Ele é engenheiro de mineração, falou um pouco sobre migração da parte de vendas dele para a parte de compras. Depois ele pegou a onda de sistema, entrou na área de tecnologia, implantação de sistemas e tal. Falou um pouco sobre a Construtec. E aí ele trouxe o que seria o escopo de transformação do negócio, né, que é desenvolvimento de processo, fazer de uma forma melhor, que tem questão de inovação, eficiência. Aí falamos sobre a Boston, que aí ele chamou a Boston de startup vovozinha e trouxe que o objetivo era tirar oxigênio no espaço, né? E deu uma aula pra gente sobre eletrólise. Aí, pessoal, já tá na faculdade aí, já sabe eletrólise tudo. Era um cash. Um ponto importante que ele trouxe é que a indústria do aço é responsável por 10% de emissão de CO2 no planeta. Então, ele trouxe vários inputs aí interessantes para a gente guardar. Falou que a inovação tem uma questão de ter cuidado pela tolerância ao erro, ou seja, é importante a gente saber errar e errar rápido. E mais uma fórmula para a gente ficar... Essa é boa, hein? Essa fórmula é importante, muito interessante. Valor é igual a receita menos despesas mais intangíveis. Aí, pessoal, para ficar na cabeça. Essa já vou tatuar aqui no antebraço. Isso. Dentro dos conceitos interessantes, para uma empresa existir, tem que ter relevância para a humanidade. E a Boston tem a questão de resolver o problema do carbono na indústria do aço. É isso aí. Falou sobre a importância, quando a gente falou a questão de Estados Unidos, Brasil, ele trouxe a importância da diversidade, na questão de pensar diferente. A gente falou sobre a colaboração como uma alavanca para a inovação. E aí ele trouxe um outro lema muito interessante. Nós não temos fornecedores, temos parceiros de negócio. Ué, aí sim, hein? Aí voltamos a fazer a comparação Estados Unidos-Brasil. Ele trouxe que a flexibilidade no Brasil é algo interessante. Tem a questão nos Estados Unidos da padronização, mas é importante que a padronização gera produtividade, mas essa flexibilidade de ajuste é algo interessante também. A criatividade do brasileiro para o erro. É isso. Temática de ESG, que o Bruno puxou. Ele trouxe que é o valor principal da Boston, né? E a importância de fazer o negócio em cima de resíduos, rejeitos, que foi alguma coisa que ele direcionou a carreira dele. E aí, outro dado, pessoal. 3 edifícios no Brasil, um vai para o lixo. Dado impactante, realmente. E para fechar, como ele trouxe já um aprendizado para você, a nossa audiência, ficar em mente, é importante você ter em mente o que você vai fazer a diferença na sua vida profissional. Ser relevante. E, mais uma vez, a gente trouxe isso aqui. Entenda a fundo o que você faz. Aí você faz diferença. Bora, Lucas. O que foi útil para você?
que eu deveria ter feito outra faculdade, cara. Uma faculdade com um professor chamado Alexandre XV. Mas que sorte, hoje você tá fazendo isso. Hoje você é parceiro de negócio dele, né? Exatamente. A gente é muito honrado por isso. Mas assim, agora 2 coisas que eu queria colocar aqui que eu aprendi muito. Que para quem, não sei se o pessoal vai conseguir enxergar, mas a gente tem um roteiro que a gente prepara para conduzir o Veroncast, né? É muito bom, né, Joel? O Joel ajuda a gente aqui também, mas é muito bom a gente ter uma preparação tal, e vir com os assuntos em mente. Mas mais importante que isso, escolha bem seu convidado. Porque a gente não seguiu esse roteiro e todos os tópicos e mais outros 1000 estavam todos conectados em todas as perguntas e em todas as respostas. Então, escolheu o convidado, escolheu o parceiro de negócio, acho que é o mais importante. Mas dentro do que da temática mais técnica que o Alexandre trouxe, né, eu acho que o mais importante é o fato de gerar valor, que ele falou isso em todos os pontos das falas dele, né? Iniciando por uma que eu reforcei aqui, eu vou reforçar pela segunda vez, que é quando a gente fala de inovação, fala de transformação, não é só fazer diferente, não é só dar cambalhota nos processos. A gente tem que gerar valor. Aí usa a fórmula que ele trouxe, né? Fantástico. Mas se a gente não gerar valor, a gente não está falando de transformação, não está falando de inovação, a gente está falando de ideias malucas, né? Que eventualmente a gente não sabe o que vai dar. Mas eu acho que gerar valor é o ponto principal. Acho que o Alexandre trouxe isso de uma forma muito boa. De ideia, o inferno tá cheio, ou seja, né? O que importa é transpiração e geração de valor, né? E acho que nada melhor, acho que ficou para mim, tá? Você colocou, acho que é a geração de valor não só para a companhia, mas para a sociedade, que é um pouco do capitalismo de stakeholders, né? Acho que isso é fantástico. Para nossa audiência, o que foi útil para você? Deixa nos comentários, manda pra gente sugestão de temas, né? Como convidados igual a esse com o Alexandre. E também, né? Até a próxima. Calma. Vamos perguntar pro Alexandre o que foi útil para ele. Calma, eu só ia perguntar. Vamos lá. Aí, Alexandre, o que foi útil para você? Acho que vocês falaram um negócio muito bacana, que é a transpiração, né? Que dá... Né, a ideação, a iniciativa precisa da acabativa, né? Então vocês falaram muito bem isso daí. Eu anotei aqui do lado, falou, pô, transpiração, hein, pessoal? Transpiração já para falar com a equipe aqui, né? E outra coisa que eu achei muito bacana, né, que vocês falaram, tocaram bastante, é da colaboração, entendeu? O que mais a gente pode explorar da colaboração para a gente trazer o melhor das culturas e realmente explorar a melhor execução. Então, são 2 aprendizados aqui que eu anotei aqui. Agradeço bastante aí para vocês. Boa. Agora sim. Agora eu posso despedir, né? Agora deixa os comentários. Não, deixa o pessoal, manda pra gente sugestões de novos episódios. Até a próxima. Comentários. Deixa pra gente nos comentários o que foi útil pra você e até a próxima, não? Até a próxima, pessoal. Um abraço. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.